Estamos em Moimenta, uma vila ancestral que se reclina numa encosta tão branda que o casario a desce quase imperceptivelmente. E para que dúvidas não subsistam, esta Moimenta não é do Douro, não é da Serra, é da Beira. E por estar nessa transição entre o Douro e a Beira, é talvez a mais rica de todas as moimentas ao abraçar o que de melhor estas regiões têm. A presença pré-histórica neste concelho está presente em diversos elementos que resistiram à ocupação árabe responsável pela desertificação destas terras. Só mais tarde, com a fundação de Portugal, este território voltou a conhecer a prosperidade que hoje lhe atribuímos. Aquilino Ribeiro, que aqui passou grande parte da sua vida, mais concretamente em Soutosa, classificou estas como as terras do Demo. Uma vasta região que integra, além de Moimenta da Beira, os concelhos de Sernancelho e Vila Nova de Paiva. Sobranceiro à Serra de Liumil, que dali dista poucos tiros de perdiz, ergue-se Moimenta da Beira, a uma cota assinalável de altitude, retalhado de vielas e avenidas recentes, e onde graça por todas as juntas um vento puro que no verão reifica a alma e em tempos de maior invernia corta o coiro e faz apetecer os coeirinhos junto de tições. Às rabanadas de vento, no pino de inverno, acrescem as fagulhas de água e cerrados nevoeiros pachorrentos e fuligentes com a repousada segurança de um lago, os quais umidificam os solos e guarnecem as redes vasculares de água viva do subsolo que chocalha aqui, pureja acolá, favorecendo alagoeiros. Trata-se de um povoado muito antigo, relacionado talvez com uma cidade-estado da Lusitânia. Moimenta, tão só Moimenta. Apenas assim se chamava, passando a ser da Beira por comodidade de distinção para com Moimenta do Douro e Moimenta da Serra. O fural atribuído por Paio Vilar em janeiro de 1189 a uma moimenta crê-se ter sido como destinatária a atual Moimenta da Beira. Este afuramento particular e não régio indica uma pretensão muito antiga de concessão de privilégios com o objetivo de atrair o povoamento, o que paulatinamente foi acontecendo. A sua vinculação ao Couto de Liumil como freguesia é ancestral e apenas desapareceu com a extinção deste no século XVI. Moimenta da Beira oferece-nos hoje à retina bons visos de um rico património. Sabe-se aqui ter existido, em tempos, um hospício de franciscanos italianos, a quem a coroa de tal forma dificultou a estadia que tiveram de rumar a outras paragens. Dele não ficou nenhum vestígio físico, muito menos ficou, ou apenas se desconhece, a morada da antiga casa da Roda que recolheu tantas centenas de babés da região abandonados. Fora estes, quase todos os outros imóveis de notável valor arquitetónico que se sabe terem existido aqui chegaram ao presente. É o caso do Mosteiro de Monjas Beneditinas de Nossa Senhora da Purificação. O convento beneditino de Nossa Senhora da Purificação destaca-se pela qualidade construtiva, dimensões e sobriedade. O convento foi fundado no final do século XVI. Extinta a comunidade conventual no ano de 1812, a igreja passou para posse da paróquia, tornando-se matriz em 1863 e o restante edificado e cerca foram adquiridos por Rodrigues Sarmento. Na igreja, de estrutura maneirista, destaca-se o erudito portal principal, de duplas colunas jónicas e frontão semicircular, e a varanda mirantena na fachada principal, apoiada em volumosos modilhões de volutas. O interior mantém elevada integridade e autenticidade, apresentando muitos elementos barrocos. A Igreja Matriz de São João Batista é considerada um ex-libris para o município. Sofreu alterações e foi reconstruída mantendo a traça tal como era há mais de 150 anos. O altar-mor foi também reconstruído, assim como a tribuna. Anos mais tarde, em 1932, foi construída a torre da igreja, que abrigou os sinos do afamado convento de São Francisco. O adro do templo, considerado sui generis porque serviu de cemitério durante muito tempo,
foi requalificado 3 anos antes de Moimenta da Beira pedir a transferência do culto do convento para a sua igreja. O solar Casa dos Guedes, conhecido por ser uma casa solarenga do século XVIII, foi mandado construir com o intuito de um dia, quando os fundadores falecessem, servir de escola ou de hospital. Dona Carolina Cândida Guedes Osório de Gouveia e Vasconcelos foi a herdeira do solar, que por sua vez doa o edifício do município de Moimenta da Beira em 1923. Os espaços que ali se pensavam construir nunca o foram e o edifício foi colocado à venda em asta pública. A partir desse momento, o solar serviu para vários serviços, até que em 1984 o edifício volta a ser pertença do município e, passados 19 anos, é inaugurado em Moimenta da Beira um espaço de cultura, a Biblioteca Municipal, apelidada por Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro. O solar Correia dos Alves, datado do século XVII, era a antiga Casa Fidalga dos Almeidas até meado dos anos 30. Por este espaço passaram vários ocupantes, como instituições públicas, clubes de futebol, repartições de finanças, tesouraria, escolas e até um quartel da GNR. Nos finais dos anos 70 e até ao ano de 1995, este solar foi abandonado até ser adquirido e completamente remodelado para albergar uma unidade de turismo de habitação. De arquitetura portuguesa, este solar integra a rota das vinhas de Cister. Egas Muniz se deverá à fundação de Vilar, uma aldeia que surgia no outro lado do rio em relação à Fonte Arcada. Hoje, a Albufeira da Barragem do Vilar constitui a separação natural entre os concelhos de Sernancelho e Moimenta da Beira. Mas é também o seu ponto de encontro ao longo dos 9 km deste lago artificial. E aqui, no rio Tábora, podem encontrar-se diversas espécies de aves aquáticas e terrestres. Mas são as suas margens arenosas que fazem a delícia dos visitantes. A praia fluvial é um dos pontos mais interessantes da região, por estes dias quentes de verão. Com a construção da barragem do Vilar, o pequeno curso de água transformou-se numa imensa albufeira, que é hoje aproveitada para fins turísticos, designadamente a sua praia fluvial, classificada pelo Instituto da Água. É uma zona de veraneio de excelência. Tem bar com esplanada, espaços de muita sombra, mobiliário urbano, gaivotas para percorrer as águas calmas do rio Tábora. Toda a sua envolvência e zona balnear é propícia a atividades em família, piqueniques, observação de aves. Há mais motivos de interesse para quem aprecia o contacto com a natureza. A praia fluvial de Segões, pertencentes ao rio Paiva, tem uma cor ligeiramente escura, resultando da presença de sais minerais e são por isso mesmo muito procuradas para doenças de pele. É local ideal para uns banhos de sol, um passeio ou um piquenique. Vilar é terra idílica que merece visita demorada. Se possível fosse olhar esta povoação séculos antes, encontrar-se-ia um habitat distinto. O rio que se estende no fundo do vale, outrora fronteira da Extremadura, além de panorama paradisíaco, num reboar constante de artilharias a trote, crescia até fenecer em leito maior. O Vilar é terra de São Bartolomeu Apóstolo. Dele há notícias em fontes e documentos antigos. Desde logo, atestam a antiguidade do povoamento deste lugar as várias sepulturas escavadas na rocha, pertencentes aos alvores da nacionalidade. Nas inquirições de 1258 já aparece nomeada esta terra, que apenas no período moderno viria a ser freguesia, fruto do seu crescimento. A povoação de Vila Rua é muito remota. Por estas paragens pontilham inúmeros vestígios arqueológicos. Foi inexoravelmente um corredor de povos. Chegaram e implantaram a sua cultura. Mas é a cultura romana e jesuíta que ganha maior expressividade. Factos notáveis e visíveis nas frontarias de habitações e capelas. A freguesia de Rua teve sempre uma estreita ligação com Caria. E a quando da reforma administrativa, estas duas localidades foram integradas no concelho de Sernancelho e somente em 1896 passaram ambas a pertencer ao município de Moimenta da Beira.
sede de um grande concelho, sofreu caria as vicissitudes da história. Pertenceu ao couto de Liumil e ao julgado de Tarouca. Passou depois para o domínio da coroa e desta para a Universidade de Coimbra, à qual pertencia em 1550. No domínio dos godos, a vila de Caria era uma das 6 matrizes que formavam o Bispado de Lamego. Almansor destruiu no século IX esta grande povoação e, após a reconquista cristã, D. Afonso Henriques fez Egas Muniz senhor de grandes domínios, em contemplação dos muitos serviços e merecimentos. E nesses domínios aparece a honra de Caria, que outrora vincou a sua importância por entre territórios de grandes senhores. Hoje, esta singela freguesia oferece retalhos de um passado visíveis no património edificado. Estamos em Castelo, um retalho de Portugal de plena beleza. Uma faixa da Beira de Ouro, rica de contrastes, de relevos e de luz, coroada por serranias broncas e fragantes. Que grandiosidade se enxerga desta varanda maravilhosa quando a exuberante natureza acorda. A fantasia alada da combinação de cores e de sons entre os fachos séptulos do arco-íris e o chilreado e alacre canto das aves. Foi com a construção do Santuário da Nossa Senhora da Conceição que esta terra mudou de nome. O pequeno povoado de Lubazim viria a chamar-se Castelo. É a freguesia mais a norte do concelho, perdida na transição entre o Douro e a Beira. Nas íngremes lombas de uma áspera serrania cimentou-se Castelo, a leste de Moimenta da Beira. Lá do alto, fita-se o florescer de múltiplas árvores, no anteparo do mistério fecundador. A terra ao léu que bordeja o ribeiro que marcha rumo ao Douro, ostenta fervorosas ravinas e, ao cimo, o espaço de urbe. De postura cândida, no meio de um fervilhar estonteante do verde que a abraça, realçam-na pergaminhos onde a história reza velhas memórias de que é possível encontrar ecos no manancial artístico e monumental ainda existente. São 2 os cursos de água que fertilizam estas terras. A Ribeira de Liumil, pela margem direita, e a de Contim, pela esquerda. Já cruzadas, formam o rio Tedo. A origem do povoado, junto à fralda do escarpado monte, perde-se na bruma dos tempos. Segundo reza a tradição, erguera-se aí uma fortificação castreja que terá estado na origem do nome. Com o volumar dos tempos, Castelo cresceu e converteu-se em concelho. Não se lhe conhece foral. Sendo o mosteiro de Salzedas que aí arrecadava os dízimos, é possível que na localidade vigorasse a regra foraleira desse cenóbio. Liumil ressuma as idades da terra e os jeitos de civilizações primitivas e clássicas, visíveis nos dólmenes, restos de estradas romanas, cruzes, alminhas, fundações de castros e de mourarias, pedras de cunhais, eirados, portais, cornijas de antigas casas e capelas, palavras e nomes celtas, romanos, godos, árabes, judeus, recordações do Oriente, do Levante, da Europa Central, do Norte de África. Mergulhando na bruma dos séculos, o que encontramos é uma história de excelência galgada com um aprumo de honra e fidalguia. Foi sede de um concelho frondoso, extinto em 1855. Desde os começos da monarquia portuguesa, que Liumil se divisou a terra de relevo entre os povos que compunham o Bispado de Lamego. Foi num abrir e fechar de olhos que a Vila Liodmiri, já depois de arrasada pelos mouros em 982 e a eles filhada pelos cristãos, se transformou no maior couto nacional com 276 km² e uma população de 6.060 habitantes no tempo de Vasco Fernandes Coutinho. A Serra de Liumil é uma elevação de Portugal continental com 1008 metros de altitude. Tem o seu cume na freguesia de Liumil, concelho de Moimenta da Beira, no norte do distrito de Viseu.
Eleva-se esta interessante e graciosa serra entre os rios Paiva e Távora, pertencente ao maciço galaico-doriense. É local de nascimento de importantes cursos de água como o rio Varosa e o rio Paiva. E aqui nasceu o projeto Wind Art. Joana Vasconcelos e Vils foram os artistas convidados para assinar duas das maiores obras de arte contemporânea do mundo. Localizado na Serra de Liumil, nas proximidades das aldeias de Semitela e Carapito, em Moimenta da Beira, o projeto visa explorar a integração das torres eólicas na paisagem circundante, quer humana, quer natural, estabelecendo um jogo subtil de interação com a mesma, numa simbiose perfeita e de promoção desta região do país. Centrada na memória e cultura da região, a intervenção de Joana Vasconcelos retrata uma expressão de amor à vila que o acolhe, traduzida no enorme coração direcionado para o centro do município de Moimenta da Beira. O dinamismo do desenho e a explosão de cores remete para a energia gerada pelos ventos da serra, pontuado por estrelas que exaltam a altitude e as excepcionais condições para a observação de um límpido e brilhante céu noturno. O conceito desenvolvido por Vils simboliza a riqueza de texturas naturais de espécies de árvores da região, estabelecendo uma ligação com os elementos que dão vida e energia ao próprio local. Entre estes elementos gráficos emerge a forma de um olho humano, que visa representar simbolicamente um farol, que humaniza e ilumina o espaço à sua volta. As duas torres intervencionadas fazem parte do Parque Eólico do Douro Sul, que engloba 73 aerogeradores para a produção de energia eólica, parque que está localizado nos municípios de Moimenta da Beira, Sernancelho, Castro Daire e Viseu. Em Moimenta, o Douro encontra-se com as terras de Demo e com a arte contemporânea de Joana Vasconcelos e Vils. O projeto Wind Art deu às duas torres do Parque Eólico da Serra de Liumil um atrativo diferente. Estas são duas das maiores obras de arte contemporânea do mundo, pelo menos em altura. Os artistas projetaram e desenharam os elementos que revestem duas torres eólicas com cerca de 100 metros de altura e 50 metros de envergadura, num total de 150 metros. Além do riquíssimo património histórico que atravessa praticamente toda a nossa história, Moimenta da Beira é também um símbolo de arte contemporânea. Um território que pode ser do Demo, mas que é também um vasto paraíso.